eu tenho esse ponto importante a ser demonstrado. Para isso, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos imaginar que, para minha demonstração, eu tenho um ponto P de coordenadas A1 a 2, um Q de coordenada lambda 1, lambda 2, são pontos do plano. Eu tenho que mostrar que esse produto vai me dar um vetor OK, de tal maneira que O, P e Q sejam colineares, que o módulo de OK seja o módulo de lambda vezes o módulo de OP, e que OQ tem o mesmo sentido de OP quando lambda é positivo e sentido oposto quando lambda é negativo. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, aplicando a definição de produto de escalar para esse resultado. Então, para que vocês percebam isso do ponto de vista gráfico, a situação então imagine, por exemplo, que eu tenho um ponto P de coordenadas A1 a 2 e que eu tenho ponto Q de coordenada lambda 1 e lambda 2. Então, multipliquei por um determinado lambda. Eu tenho que provar que O, P e Q são colineares. Se eu provar isso, beleza. Que o módulo de OK é módulo de lambda vezes o módulo de OP. E, se o lambda for positivo, OP e OK têm mesmo sentido. Se o lambda for negativo, eles têm sentidos opostos. Então, basicamente, o que eu tenho que tratar aqui é um conjunto de várias situações a serem postas. Tá? Então, primeiro, o que eu posso dizer em relação aos meus pontos? Isso aqui, vamos supor que OP e OK existam e eu tenha uma reta que passe pelos pontos OPQ. Se eu tenho uma reta que... Bom, primeiro eu quero determinar que existe uma reta que passe por esses pontos. Então vamos supor que OP faça um determinado ângulo. Esse ângulo vai ser dado, então vou chamar aqui de coeficiente angular da minha reta OP, ele é dado exatamente por A2 sobre A1. Se agora eu tenho a minha reta OK e ainda com esse ângulo θ, esse ângulo θ também, meu coeficiente angular passa a ser lambda 2 sobre lambda A1. Se você for perceber, esses valores aqui serão exatamente os mesmos. Então, ao simplificar, eu tenho que M é igual a M'. O que isso basicamente me diz? Isso me diz que a inclinação dessa reta OP é a mesma inclinação da reta OK. Se essas inclinações são as mesmas, daqui eu concluo que O, P e Q são colineares. Então, sabendo que eles são colineares, eu já tenho essa primeira parte posta. O que eu preciso agora é fazer a minha observação relativa ao módulo. Para fazer essa observação relativa ao módulo, aqui a gente vai trabalhar meramente do ponto de vista algébrico. O que seria, por exemplo, o meu módulo OP? O meu módulo OP, o meu módulo de OP seria o quê? A raiz quadrada de esta distância ao quadrado, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado. O que seria o meu módulo de OK? O meu módulo de OK é raiz quadrada de lambda A1 ao quadrado mais lambda... Opa, vou apagar aqui, ficou muito feio. Mais lambda A1 ao quadrado mais lambda A2 ao quadrado. Isso passa a ser, eu posso pôr o lambda ao quadrado em evidência, fica 1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Ou seja,
Isso é módulo de lambda vezes raiz de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Se eu comparar esses dois, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que OQ, ele é lambda vezes esse valor, que é um módulo de OP. Então, essa segunda parte, ela está demonstrada também. O que me falta ver? O que falta agora é tratar dessa última relação. Só que essa última relação, ela fica dividida em várias partes. Eu vou mostrar apenas uma delas. Porque o que eu preciso saber é o que aconteceria com esses vetores a partir dos sinais que eles têm. Então, por exemplo, o A1 e o A2 podem ser positivos, só o A1 ou só o A2 positivo, o A1 e o A2 negativo, ou algum deles pode ser nulo. Então, são essas as nossas 8 situações postas, ok? Eu vou tratar de uma dessas situações, uma dessas 8 situações. Eu vou escolher exatamente o fato, vamos aqui, de A1 ser positivo e A2 ser positivo. Do jeito que está aqui no desenho. Se o A1 é positivo e o A2 também é positivo, eu tenho que o meu ponto P vai estar no meu primeiro quadrante. Bom, estando ele no primeiro quadrante, o que acontece? Vamos supor também que o meu lambda é positivo. E para cada um desses eu tenho também que escolher lambda positivo e o lambda negativo, ok? Então vamos pegar essa primeira suposição. Se o lambda é positivo, eu vou gerar um ponto Q. Por um acaso eu botei aqui, tá bom? Então eu tenho o meu vetor OP e aqui eu tenho o meu vetor OK. Eu tenho que provar que eles têm o mesmo sentido. Para isso, eu vou voltar na definição de sentidos de dois vetores que a gente viu na nossa primeira semana. O que acontecia? Se os segmentos AB e CD estão na mesma reta, como é que eu posso determinar se eles estão ou não no mesmo sentido? Se eles estão ou não no mesmo sentido, basta traçar retas perpendiculares. Aqui, tracei uma reta perpendicular a A, tracei uma reta perpendicular a C. Quando eu traço uma reta perpendicular a A, eu crio essa região toda. Quando eu traço uma reta perpendicular a C, eu crio essa região toda. Se uma região está inclusa na outra, então, se uma região contém a outra, esses segmentos, eles orientados, passam a ter o mesmo sentido. Que é o que eu posso fazer aqui. Ó. Se eu traço uma perpendicular a O e uma perpendicular a P, então aqui, traço uma perpendicular a O, supondo perpendicular, tá? E uma perpendicular a P, aqui eu estou pensando no lambda positivo. Eu tenho toda essa região e tenho toda essa região. Essas duas regiões criadas têm exatamente o mesmo sentido. Tendo exatamente o mesmo sentido, o que eu posso dizer? Posso dizer que o meu vetor OP e o meu vetor OK têm o mesmo sentido, e isso foi quando o lambda foi positivo, ok? Aí eu deixo para vocês brincarem um pouquinho com todas as outras situações postas. Então, com isso, nós temos aqui um conjunto de dois teoremas extremamente importantes a serem tratados. Agora, vamos pegar um exemplo e depois a gente, para finalizar a aula, a gente estuda as propriedades dessa multiplicação de vetor e faz mais dois outros exemplos, tá bom? Então, primeira coisa, vamos supor o vetor A